Fala, alunos e alunas! Chegando aí para mais uma grande questão do nosso projeto de resolução estratégica de questões. Alô, você que está no canal do YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alain e também ativa as notificações. Lembrando que este projeto ele tem um grande objetivo. O grande objetivo do projeto é possibilitar que efetivamente você aprenda a resolver. Claro que o efeito colateral positivo vai ser você aprender direito constitucional, você aprender direito administrativo. Vamos para a questão de número 10. Vamos nessa? Olha só, é fundamental de você vislumbrar quais são os pontos que serão aqui objeto de abordagem. Nesse sentido, vamos lá, pega a sua caneta brega e anota que o nosso projeto envolve o método AV4.4, método desenvolvido pelo professor Alain, focado em quatro grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Nós estamos diante da resolução estratégica de questões. Perfeito, professor. Vislumbrar esse ponto é fundamental. Portanto, quando a gente cita este cenário atinente a uma resolução estratégica, o que é que precisa estar na sua cabeça? O que é que precisa permear a sua mente? Que quando a gente pega uma questão, como é o caso da questão de número 10, olha só o que é que eu trago, olha só o que é fixado aqui, para que efetivamente você consiga enxergar as nuances do nosso padrão de resolução. Então, a partir desse aspecto, olha o que é que a gente vai vislumbrar. Vamos juntos? Joaquim José é presidente da República e atentou contra a segurança interna do país. A instauração do processo foi efetuada por 3/5 da Câmara dos Deputados e depois seguiu para o processamento e julgamento no Senado Federal. Pode-se afirmar que tal situação hipotética atende aos ditames constitucionais. Que questão bacana! Nessa questão criada por mim, professor Alain, tem um capricho técnico nela, tá? Então, a gente precisa efetivamente analisar a questão com um grande apuro técnico. Então, a partir deste ponto de vista, qual é o primeiro passo para você resolver questões de forma estratégica? Vamos lembrar que você precisa sempre observar o que eu chamo tecnicamente de padrão de resolução. Nesse padrão, você vai olhar sempre a disciplina. Então, no caso da questão, é o direito constitucional. Nessa linha de raciocínio, é o direito constitucional, bacana. Dentro do cenário do direito constitucional, a gente precisa olhar o tema. Qual é o tema que a gente estará abordando? O tema envolve especificamente as responsabilidades do presidente da República. Responsabilidades do presidente da República. Enxergou esse ponto? Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o subtema, para que a gente analise especificamente as formas de processamento e julgamento, ou seja, a parte efetivamente procedimental. Então, eu vou colocar procedimento, que aí já envolve toda uma linha relativa a processamento e julgamento. O que é que você vai precisar enxergar aqui? Criou esse padrão de resolução? Naturalmente, você vai precisar visualizar o seguinte: quando eu falo das responsabilidades do presidente da República, o que é que precisa vir à sua mente?
que essas responsabilidades do presidente, ela vai ser vista de que forma? Ela vai ser visualizada de que maneira? Você vai precisar enxergar, por exemplo, que essas responsabilidades, elas vão enquadrar-se em dois tipos de situações: em infrações penais comuns e em crimes de responsabilidade. Então, quando eu me refiro a um cenário das infrações penais comuns, o julgamento é em um lugar. Quando envolve crimes de responsabilidade, e aí eu já digo para você o seguinte, professor, como é que eu sei o que é um crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade são atos que atentam contra a Constituição. Então, é fundamental que você enxergue esse ponto. Então, atos que atentem contra a Constituição Federal. Então, quando eu falo este cenário, o que é que você deve vislumbrar? Que infrações penais comuns, opa, o julgamento é aonde, professor? No Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, a gente pode chamar na intimidade de STF, tá? Porque é a sigla que aparece como regra nas provas. Assim como quando comete um crime de responsabilidade, opa, professor, crime de responsabilidade, o que é isso? Atos atentatórios à Constituição Federal. Então, por exemplo, atentar contra a segurança interna do país é um ato atentatório. Nesse caso, ou nesses casos, o julgamento é no Senado Federal. É uma função atípica, especificamente desenvolvida pelo Senado. Bacana, professor, entendi. Então, esse é o ponto inicial que você deve vislumbrar. Lembrando que isso é uma técnica, note, de um mapa mental. E essa linha, ela está relacionada ao quê? Sempre, gente, a você resolver as questões buscando a máxima produtividade e a máxima performance. Nesse sentido, é importante que eu lhe indique algumas ferramentas relacionadas a esse aumento de o quê? Ó, produtividade e performance nos estudos. É importante que eu deixe isso aqui para que você já saiba como correlacionar a questão com as ferramentas. Então, em relação a essas ferramentas, primeiro ponto, você precisa estar todo santo dia aqui no canal do YouTube. Então, por isso, você precisa sempre colocar na sua mente que você tem um compromisso comigo todos os dias, meio-dia. Meio-dia, todo dia vai ser uma questão nova aqui, tá certo? Está relacionada a essa resolução estratégica de questões. Nós temos também aulas ao vivo ao longo da semana. Então, as aulas ao vivo, elas vão variar. Então, como elas têm uma variação, então, no momento que eu estou gravando essa questão, elas estão ocorrendo aos sábados pela manhã e às quartas-feiras pela tarde, tá? Quarta-feira, 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Então, o que é que você tem que fazer? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda vez que eu tiver um material novo, seja um depoimento de um aprovado ou de uma aprovada, seja uma aula ao vivo, seja uma questão comentada no projeto de resolução estratégica, você vai ser comunicado ou comunicada. Por isso que eu falo tanto para você se inscrever no canal. Segundo ponto, um dos pilares de você conseguir ampliar sua produtividade e performance é a organização individual, porque cada pessoa tem uma característica individual de estudos. Para você entender como é que funciona a organização individual, é necessário que eu entenda o seu perfil estudantil. Então, na descrição dessa questão, seja no Spotify, seja no YouTube, vai constar as redes sociais. Então, você vai automaticamente mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo: professor, eu preciso de ajuda para organizar os meus estudos com qualidade. Tá? Então, nesse ponto, por você ser um aluno meu aqui do YouTube, aqui do Spotify,
você vai ter a possibilidade de ter uma análise de perfil, tá certo? Eu vou te fazer algumas perguntas técnicas e se você efetivamente estiver apto ou apta, nós vamos avançar para uma análise de perfil. O terceiro ponto envolve o Spotify. Todo santo dia a gente tem material novo às 6h06 da manhã. É um podcast maravilhoso. Aliás, comente aqui embaixo se você já está acompanhando esse projeto todo santo dia. E comente se você está no Spotify. Comenta aqui. É importante a sua participação. Então, 6h06 da manhã, bem como nós temos a resolução comentada de forma estratégica ao meio-dia. E se você ainda não está no Telegram do professor Alain, no Telegram, as questões elas também saem em horários determinados. 5 da manhã, 9 da manhã, 13 horas e 18 horas. São 4 questões inéditas todo santo dia. O Telegram é prof.alan Vinícius. Mas se você quiser saber tudo isso, nós temos o Instagram. O Instagram, vai lá, segue o Instagram do professor Alan, prof.alanvinicius, e lá na bio do Instagram você consegue ter acesso a todas essas ferramentas. Gente, isso aqui é fundamental para que você esteja comigo todo santo dia. É necessário que você crie um hábito. Estar comigo todo santo dia vai lhe dar o que você tanto quer, que é a aprovação no concurso dos seus sonhos, tá certo? Então é importante você entender que quando eu falo em crime de responsabilidade, o julgamento é no Senado. Nesse sentido, a questão fala, ó, em atentar contra a segurança interna do país. Atentar contra a segurança interna do país encontra guarida no artigo 85, inciso 4, inciso 4 da Constituição Federal. Então, quando eu digo que eu tenho guarida no artigo 85, no seu inciso 4, eu estou dizendo que, de fato, se encaixa, se enquadra como um crime de responsabilidade. Então, de fato, o processamento e o julgamento vai ser no Senado Federal. Então, quando eu digo que o presidente, ó, atentou contra a segurança interna do país, eu estou diante de um crime de responsabilidade. Isso precisa estar claro. É assim que você vai conseguir matar uma questão. Você vai trazer, ó, opa, a identificação, crime de responsabilidade. Daqui a pouquinho eu falo da instauração. De depois seguir para processamento e julgamento no Senado. Sim, isso é crime de responsabilidade. O processamento e o julgamento é no Senado. Perfeito até aí. Só que qual é o detalhe? Antes de chegar a este Senado, nós precisamos de uma análise a ser feita pela Câmara dos Deputados. Então, o que é que a Câmara dos Deputados ela vai fazer? Tanto neste caso, vou até colocar duas setas para que não existam dúvidas, tanto nas infrações comuns quanto nos crimes de responsabilidade, nós vamos ter um papel efetuado pela Câmara dos Deputados. Então, o que é que a Câmara dos Deputados, professor, o que ela vai fazer? Ela vai efetuar algo chamado de juízo de admissibilidade. Importante isso, tá? Então, a Câmara vai analisar se o processo será instaurado ou não. Então, ela vai autorizar a instauração dos processos. Vou colocar no plural, para você entender que se trata tanto de infração comum quanto de crime de responsabilidade. Autorizar a instauração não é instaurar. Quem instaura é o órgão julgador. Então, se eu lhe perguntar, cometeu um crime de responsabilidade, quem instaura? O Senado. Cometeu infração comum, quem instaura? O Supremo. Só que lá vai ser através do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, tá? Aí é uma questão mais aprofundada para outra questão para a gente analisar. Esse autorizar a instauração do processo, algumas bancas podem trazer assim, ó, proceder o juízo de admissão.
admissibilidade. Também pode aparecer assim. Então, juízo de admissibilidade. Então, não pestaneje caso apareça essa palavra, tá certo? Juízo de admissibilidade é a mesma coisa do que autorizar a instauração dos processos. Quem faz isso? A Câmara dos Deputados. Bacana, professor. E nesse sentido, existe algum quantitativo mínimo de deputados? Sim. E aí, qual é esse quantitativo mínimo? Esse juízo de admissibilidade, ele é feito por dois terços, dois terços dos deputados federais, ou da Câmara dos Deputados, tanto faz. Dois terços dos deputados federais, ou seja, que são os componentes da Câmara. Tá? Então, dois terços, pelo amor de Deus. Se tiver uma pergunta sobre uma situação de números fracionários, como é o caso da questão, faça a conta. E o que que eu recomendo nesse fazer a conta? Converta para porcentagem. Como é que você converte para porcentagem? Basta você multiplicar a fração por 100. Então, 2 terços, ó, vezes 100. Isso é igual a 66,66%. Então, este é o quantitativo mínimo para que o juízo de admissibilidade aconteça. Quando eu pego 3 quintos, a mesma coisa, ó, 3 quintos vezes 100, isso é igual a 60%. Então, quando eu boto esses 60%, eu estou colocando menos do que o mínimo, ou seja, eu não estou respeitando o quórum. Então, quando eu digo que foi efetuada por 3 quintos, isso não atende aos ditames constitucionais, porque eu preciso de, no mínimo, 66,66. Isso significa que o gabarito da questão 10 é um gabarito, ó, errado, porque eu deveria ter, no mínimo, repetindo, 66,66%, ó, gabarito errado. Tá certo? Gabarito errado. Então é fundamental de você enxergar este ponto. Fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. Perfeito? Perfeito? Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você está assistindo comigo já no momento do lançamento, ao meio-dia, massa, já curte agora e já se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas se você está vendo esse vídeo posteriormente, se você não acompanhou comigo exatamente no momento do lançamento dele, tem problema nenhum, é importantíssimo que você siga as minhas redes sociais. De repente, pode ser que esse vídeo tenha chegado para você através da nossa corrente no WhatsApp. O que é isso? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo que causa impacto na vida de muitos estudantes. Só que, como eu digo, eu tenho uma missão, que é alcançar o máximo de estudantes possível. Ou seja, é transformar o máximo de vidas. Como é que a gente faz isso? Efetivamente, clicando no botão que está aqui embaixo de compartilhar. Você vai compartilhar esta resolução estratégica com a primeira pessoa que você lembrou ao estar assistindo esse vídeo e ouviu falar sobre esse ponto. Certamente você tem um amigo concurseiro, você tem um amigo que sabe que está estudando para concursos públicos, então clica no encaminhar e manda pelo WhatsApp. Certamente essa pessoa vai observar o quanto você pensou nela, o quanto você está querendo que ela progrida. E esse aspecto, não tenha dúvidas, que é um aspecto fundamental para você que efetivamente quer transformar a vida efetivamente de um amigo concurseiro. Lembre-se do podcast, 6 e 6 da manhã e meio-dia no Spotify. Se você está com dificuldade de planejamento e organização de estudos, manda mensagem no WhatsApp. Para você ter acesso a questões inéditas, além da do YouTube e do Spotify, nós temos o Telegram.
sempre 5, 9, 13 e 18. YouTube, projeto de aulas ao vivo, bem como resolução estratégica todos os dias ao meio-dia. Se você ainda quer ter acesso às notícias relacionadas a concursos públicos, é o Instagram do professor Alan e o Instagram do Acerte Concursos. O Acerte Concursos é o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste, e para que você tenha acesso aos diversos especialistas, está aqui o contato do Acerte, mande mensagem e entenda como é que funcionam os cursos na modalidade presencial, online ao vivo e online com aulas gravadas, tá bom? Grande abraço, gente. Estamos juntos e lembre-se que amanhã, ao meio-dia, nós temos a questão de número 11. Valeu, grande abraço. Valeu, gente. Valeu, abraço.